Fala galera, estamos ao vivo? Não exatamente. Dessa vez eu tive que deixar gravada a live para ter certeza que eu não ia deixar vocês sem a nossa live semanal, nosso tema religioso de cirurgia vascular para o médico não especialista. Porque eu tô com um paciente meio de urgência que talvez tenha que operar no horário da aula e para não deixar vocês sem suporte, eu vou deixar vocês aqui comigo com a live já gravada. E se tiver qualquer dúvida, me manda mensagem aqui nos comentários que eu no chat provavelmente eu vou estar disponível, ou então, se não tiver no chat, eu vou estar no Instagram, tá bom? Nossa live de hoje é um tema que é muito importante, que é sobre medicina do trabalho. Ué, mas que estranho, que diabo que é isso? O que medicina do trabalho tem a ver com vascular? Ué, tem várias doenças relacionadas ao trabalho que são decorrentes de doenças circulatórias. Tem várias coisas, algumas das principais causas de falta laboral, de falha no trabalho, em doenças que estão, né, em pacientes que são economicamente ativos, em idade ativa, são doenças vasculares, e as principais causas são essas. Então é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Por isso que é a parte legal da vascular, porque ela entra em todas as áreas. Todo mundo, o vascular precisa ter uma noção mínima de tudo, e praticamente todas as pessoas precisam ter uma noção de doenças dos vasos. Por isso que isso é tão importante no dia a dia. Então vamos lá, vamos focar no seguinte. Aonde que entram, vamos pegar alguns conceitos da medicina do trabalho para a gente saber o quanto que isso daí pode interagir ou não. Tem uma lei, galera, que é a lei 8.213 de 1991, que fala o que é o acidente do trabalho. No inciso 7º, do artigo 11, fala que é o seguinte: um acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa e que tem uma lesão corporal ou perturbação funcional. Estou lendo aqui o texto, causando morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. E isso inclui tanto coisas, olha que interessante, isso aqui é a parte importante. Na prática acidente de trabalho é uma coisa que machuca o cara. Seja matando ou não matando, sendo uma coisa incapacitante ou não. Na prática é isso. Tá? E daí o que acontece? Não acontece só no trabalho do cara. Acontece seja no trabalho ou no trajeto ao trabalho. Se o cara estiver indo em direção a um lugar e bater o carro, é um acidente de trabalho. Se o cara estiver indo trabalhar e voltou para casa e teve algum acidente, foi assaltado, aconteceu alguma coisa no trajeto, também é considerado acidente de trabalho. Isso é importante, tá bom? Isso daí está no artigo 21 dessa mesma lei, 8.213 de 1991. Daí tá assim, ó, no artigo está marcado assim, estou lendo aqui para vocês. Equiparam-se também ao acidente de trabalho os efeitos dessa lei, artigo, inciso 4º. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, tá? Ou no percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade segurado. Resumindo, se o cara tiver algum acidente no trajeto para o trabalho, também é considerado acidente de trabalho. Isso é importante de lembrar, tá bom? É coisa que às vezes pode cair numa prova de residência, às vezes pode cair numa prova de revalida, tá? Que é um detalhe aqui da lei brasileira, tá bom? Então, o que acontece, galera? Tem duas coisas. Tem uma coisa que é o que a gente chama de doença profissional, tá? E tem a doença do trabalho. O que é uma doença profissional? Esses conceitos às vezes são importantes também para a gente lembrar. É uma doença que ela é produzida pelo exercício de trabalho do cara. Ele faz alguma coisa que pode levar ele a ter uma exposição X que complica, tá? E isso daí é determinado de acordo com algum tipo de função do que o cara faz, de acordo com um tipo de atividade a longo prazo, tá? Independente do local, tá? Por exemplo, se o cara tiver, sei lá, o cara trabalha numa mina, ele pode ter intoxicação por sílica que ele respira, ou, por exemplo, ele pode ter intoxicação por chumbo se ele mexe com alguma coisa desse tipo, ou aquela história daquelas mulheres na época da Segunda Guerra Mundial que elas pintavam de rádio com rádio com aquelas substâncias radioativas, o mostrador do relógio, tá? E depois tinham lesão na língua, tá? E existe uma coisa chamada doença do trabalho, diferença de doença profissional e doença do trabalho, que é o que acontece quando você tem uma coisa relacionada especificamente à atividade, tá? E daí o que acontece? A presença do trabalho, ela tem uma relação direta, tá?
o local onde ele está tem uma relação direta. Por exemplo, o cara trabalha no aeroporto e daí ele fica num ambiente que é altamente barulhento. E daí o cara começa a ter surdez relacionada ao trabalho. Tá? Por exemplo, o cara está num ambiente que tem um barulho louco, de alto, e daí ele começa a ter alteração no ouvido. Daí, aí vem em relação a isso. O Desacousia é um exemplo desses. E aí a gente tem que pensar assim, poxa, a gente pegou um pouquinho em relação a tipos de características só de doenças do trabalho. Mas e aí? Que tipo de coisa relacionada à doença vascular tem a ver com isso? Onde entra a vascular nessa história? Porque assim, ó, uma das principais causas, vamos pegar algumas doenças do trabalho para vocês verem aonde entra isso, galera. Uma das principais faltas, uma das principais causas de falta no trabalho no Brasil é a doença varicosa. Vocês sabiam disso, galera? As varizes são uma das principais causas, tá? E isso acontece aonde? Isso acontece que existem alguns tipos de atividades que o cara fica de pé por tempo muito prolongado, seja de pé prolongado ou sentado muito tempo. Pessoas que ficam em escritório, pessoas que estão agora em home office, pessoas que estão ficando como trabalhando de segurança, que fica de pé o dia inteiro, tá? E daí o que acontece? Quando a pessoa fica muito tempo de pé parado, ele não vai ter ação das bombas musculares. O que faz o líquido voltar das pernas para o coração é o ato da pessoa contrair a batata da perna. Quando ele contrai a batata da perna, galera, o que acontece? Em ele contraindo a batata da perna, ele vai ter a ação das bombas musculares aqui. Os músculos, eles vão contrair, apertando o que a gente chama de sistema venoso profundo, e isso o sistema venoso profundo é o que leva 90% do sangue. As veias superficiais são as menos importantes, tá? E daí o que acontece? Em ele ficando com o líquido acumulado, o líquido sai do intravascular e vai para o extravascular. E isso leva a todo esse quadro. As varizes, o que elas fazem? A varizes é o quê? A veia não aguenta a pressão do sangue quando a pessoa fica de pé parada. Então o que acontece? Ao invés do líquido subir, o que acontece? Normalmente, o que acontece? Normalmente, a veia, quando tem a contração muscular, a válvula vai fazer o quê? A válvula vai acabar comprimindo. A válvula da veia ela é patente. Então, o que acontece? Em sendo uma válvula patente, a veia vai acabar mandando o sangue num sentido só. Essa que é a lógica, certo? Por quê? Porque se a válvula é competente, o líquido sobe. Varizes é uma doença que faz o quê? Faz com que a veia não aguente a pressão do sangue, tá? A veia profunda, que é o mais importante, leva praticamente nada do sangue, mas a veia superficial leva muito pouco do sangue. Então o que acontece? Essa veia, quando dilata, ao invés do sangue subir, o que ele faz? Ele acaba refluindo. E daí a válvula, não sendo uma válvula suficiente, o líquido acaba voltando. E esse líquido voltando para a perna faz com que aumente a pressão venosa nesse membro, e esse aumento da pressão venosa do membro vai levar a todos os sintomas das varizes. Acúmulo líquido na perna, dá uma sensação de peso, de queimação, de inchaço, vai ter a veia maiorzinha. Isso, com o passar dos anos, pode ter uma alteração de coloração da pele, então o paciente pode ter dermatite ocre, pode abrir às vezes até uma ferida na perna, tá? Então a partir daí que a gente tem que levar em consideração isso daí. É uma coisa que a gente tem que pensar em qualquer paciente, qualquer pessoa que trabalha em algum tipo de atividade, o cara fica de pé parado muito tempo, tá? Então, como a gente trata isso? Se você está atuando como médico do trabalho numa linha de produção, num ambiente onde o cara vai ficar muito tempo parado, você precisa fazer o quê? Você precisa atuar nisso. Então você vai identificar isso, ver se o sangue está chegando bem, vai papar pulso desse paciente, e entendo esse detalhe, o que você vai fazer? Você pode comprimir o membro. Então você pode lançar mão de atividades físicas, manda esse cara mexer as pernas. Quanto mais ele andar, menos dor ele vai ter, tá? Que mais? Quando for deitar, Trendelenburg, deixa a perna um pouco mais alta que a cabeça. O líquido volta mais rápido das pernas para o coração. Que mais? Elastocompressão. Se você comprimir a perna desse cara, o que vai acontecer?
você vai fazer uma compressão graduada com uma meia elástica, então você vai comprimir um pouco mais no tornozelo, conforme vai subindo, diminui o quanto você comprime. Então você vai fazer um bombeamento do líquido das pernas para o coração. Vai melhorar cada vez mais a dor desse cara. Ele vai para o trabalho com uma meia elástica, a sensação dele de peso desaparece. E como que a gente, assim, casos que já têm veias maiores, que são mais sintomáticos, podem ser encaminhados para o especialista, aí sim vale a pena você mandar para o vascular, para ele pensar ou em tratamentos cirúrgicos, com cirurgias de varizes, identificando qual o ponto que está tendo refluxo e qual o ponto que está doente, tá? Para tirar as veias mais doentes e fazer o sangue voltar pelas veias tão boas. Isso ele pode fazer ou com uma cirurgia de varizes, ou ele pode fazer com escleroterapia. Eu estou cortando muita coisa de teoria, mas é mais ou menos por essa linha. E como que a gente prescreve uma meia elástica, galera? Você tem o seguinte, existe o que a gente chama de, você pode estratificar qual o grau de acometimento da insuficiência venosa desse paciente. Isso a gente faz pela classificação de CEAP, clínico, etiológico, anatômico e patofisiológico, tá? Mas o que importa, galera, é o C do CEAP, que vai de 1 a 6. 1, só aqueles roxinhos, aquelas veinhas maiores. 2, veia varicosa, aquelas veias maiores. 3, inchaço, tem edema. 4, ele já tem alterações tróficas da pele, ele já tem a pele um pouco mais escura, ele já tem, por causa de dermatite ocre, ele tem um pouquinho do que a gente chama de dermatofibrose, a pele mais rígida por causa de fibrose debaixo da pele. Vamos pular o 5. 6, abriu uma ferida por causa das varizes. E o 5, essa ferida quando cicatriza, tá? E daí o que a gente faz? Via de regra, os padrões de compressão são assim, existem meias 3/4 abaixo do joelho, 7/8 acima do joelho e meia calça, que é aquela que parece uma calça, tá? E daí o que a gente faz? Como é que a gente faz a prescrição? Os níveis de compressão, tem 3 níveis de compressão. Classe 1, pressões entre 15 e 20 milímetros de mercúrio. Classe 2, entre 20 e 30 milímetros de mercúrio. Classe 3, entre 30 e 40 milímetros de mercúrio. O que a gente tem de estudo fala o seguinte: CEAP 1 e 2, quando só tem as veinhas varicosas ou só aqueles vasinhos roxinhos, uma meia 15 e 20 atende bem. Quando você já tem inchaço ou começa a ter aquelas alterações tróficas da pele, começa a ser muito mais importante uma meia classe 2, uma meia 20 a 30 milímetros de mercúrio. Se você tem um edema muito importante, com alteração trófica, aquela pele mais escura, mais rígida, ou então você tem uma úlcera que cicatrizou, aí não tem escolha, você precisa de uma meia 30/40, que é o tipo de meia que vai fechar, tá? E lembra, para você indicar uma meia elástica, você precisa ter perfusão da perna, o cara precisa ter pulso, tá? Isso é super importante, tá bom? Então, se você pegou só até aqui, você já pegou uma das principais causas de falta no trabalho. Então você já consegue resolver o problema de boa parte das pessoas que você atende na posição de médico do trabalho. Mas tem mais coisa, né? Tem muita gente que trabalha em obra, trabalha em situação onde pode ter trauma, né? Então, uma coisa que é muito frequente da gente pegar, pelo menos eu como cirurgião vascular, eu acabo lidando muito com isso, que é com traumas de extremidade, lesão na mão, lesão na perna, lesões secundárias a trauma, acidente de trabalho. Realmente o acidente, o cara que bate o carro, o cara que tem algum acidente maior. Dependendo da área do trabalho, tem algumas coisas que têm maior risco para trauma. Por exemplo, trabalhador braçal, se o cara trabalha com algum tipo de coisa que usa corte, que usa alguma coisa desse tipo. Lugares tem risco de o cara cair de altura. Se o cara manipula algum tipo de objeto cortante ou alguma máquina que corta, tá? Isso é importante a gente levar em consideração, tá? Ou então, por exemplo, se o cara lida com trânsito, tá? Hoje em dia, depois que teve a pandemia, aqueles serviços de delivery, né, iFood aí da vida, essas coisas, o cara tem um potencial de risco de cair, né? Então a gente pensa como você vai identificar o trauma vascular, tá? O trauma vascular, galera, a gente identifica principalmente em 3 síndromes clínicas, tá? Ele pode se apresentar de 3 formas. Você tem a síndrome isquêmica, tem a lesão do vaso e falta sangue para baixo. Ou a síndrome tumoral, está sangrando num lugar fechado e faz um hematoma que está crescendo e pulsa, tá? Faz um pseudoaneurisma. Ou então está jateando sangue no que bate com o pulso, que é a síndrome hemorrágica.
E daí um conceito que é muito importante a gente fechar o diagnóstico disso é o conceito do que são sinais fracos de trauma vascular e o que são sinais fortes de trauma vascular. Sinal forte de trauma vascular é quando está claro, por exemplo, sangramento em vermelho vivo que é pulsátil batendo com o pulso. Está espirrando, tem alguma lesão numa artéria. A ausência de pulso, não tem pulso nenhum, é sinal que está isquêmico. Tá? Que mais? Você tem um hematoma que pulsa. Você sente a pulsatilidade na artéria, no hematoma, batendo com o pulso arterial. Aí tem alguma coisa sangrando. Que mais? Se está saindo o fluxo do sangue, batendo com a sístole arterial, a sístole ventricular, se eu colocar um esteto naquele hematoma, eu posso ouvir um sopro. Ou então, se eu colocar a mão, eu posso sentir um frêmito por causa do turbilhonamento do sangue. Se isso for só indo para fora do vaso e caindo no hematoma, ele vai fazer um pseudoaneurisma. Isso vai fazer o que a gente chama de sopro sistólico. Tá? Você vai ouvir o sopro. Que nem quando tem um sopro no coração. Tá? E se você tiver, por exemplo, uma fístula arteriovenosa, vai ter um sopro tanto na sístole quanto na diástole, porque a diferença de pressão entre a artéria e a veia é sempre alterada de forma importante. Então você vai ver o tempo todo vai ter esse fluxo. Isso, se você nunca viu isso e você está na faculdade, passa um dia no centro de diálise lá da sua faculdade, que você vai ver como é que é uma fístula arteriovenosa que a galera usa para fazer diálise. O sopro desse caso é um sopro que vale a pena você ouvir, para você saber como é que é. Palpa, sente o frêmito para você saber como é que ele é. Super importante. Ou, outro sinal forte que também é importante é quando você tem choque sem causa aparente. Choque é queda de PA, taquicardia, o cara tem sinais clínicos de choque hemorrágico sem causa aparente, tá? Isso daqui é sinal forte de trauma vascular. Agora, o que são sinais fracos de trauma vascular? São coisas que dá para sugerir que tem alguma coisa, mas você não tem como bater o martelo. Ah, o pulso está diminuído. Se o cara está instável por qualquer outra razão, o pulso pode estar diminuído. Não necessariamente a lesão de um vaso. Ah, o trauma passou pelo trajeto do vaso. Ah, o tiro pode ter pegado a femoral. Pegou? Não tem como garantir nada. Que mais? Sangrou muito no local. Chega lá, você não viu o cara tendo nada de sangramento, mas, sangrou muito. A noção do que é sangramento para um leigo é muito diferente da noção do sangramento do especialista, tá? Então fica de olho. Às vezes babou um pouquinho, o cara teve um cortinho qualquer, sangrou loucamente. Não dá pra gente jurar, nem que sim, nem que não. Mas na dúvida é um sinal fraco, tá? Isso é uma coisa pra gente pensar. E quais os tipos de lesão que podem aparecer, tá? Qual o tipo de zona pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, tem vários tipos de lesão que podem aparecer no trauma. Então, só passar algumas aqui para a gente ter uma ideia. Você pode ter, por exemplo, uma coisa que é bem comum da gente pegar num trauma. Você pode ter aqui, por exemplo, você pode ter uma secção completa do vaso. O vaso seccionou por completo, é o que todo mundo vai pensar. Se acontecer isso aqui, de seccionar por completo o vaso, ou se tiver uma dissecção do vaso, peraí, cadê? Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Vai a dissecção do vaso, quando solta o endotélio e você entra sangue na falsa luz, vai acontecer um quadro isquêmico. Tá? Vai ter isquemia distal, o sangue não vai chegar para a periferia. Agora, se você tiver, por exemplo, uma situação que tem uma secção parcial do vaso, como seria essa imagem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa imagem daqui, que é uma secção parcial do vaso, essa imagem aqui não necessariamente vai tirar pulso distal, mas ela pode fazer o que a gente chama de hematoma pulsátil, pode fazer uma síndrome tumoral, tá? Que mais? E todas elas podem dar um quadro de choque. E se você tiver, por exemplo, uma comunicação traumática de uma artéria com uma veia, sei lá, uma facada, alguma coisa assim, pode fazer o que a gente chama de fístula traumática, que é essa imagem daqui de baixo, tá? Então são coisas que a gente pode pensar que podem acontecer. Então, olha como é a cinemática de trauma para você ter uma ideia do que pode estar acontecendo, tá? Então, assim, galera, eu vou evitar colocar muitas imagens aqui, mas assim, todo mundo gosta de ver sangue nessas horas, né? Então você tem que imaginar, baseado no tipo de mecanismo de trauma, você pensar em várias coisas. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum da gente pegar de trauma, que eu já peguei algumas vezes e já me dá uns traumas violentos, é quando você vê o cara usando um aparelho desses aqui, ó, galera. Já ouviram falar de serra circular?
vulgo Makita, todo mundo lembra pela marca. A serra circular, quando você usa sem essa proteção aqui, tem um potencial violento de trauma. É muito comum a gente pegar lesões, às vezes de femoral comum, às vezes de femoral profunda, de quando o cara tá mexendo o negócio sai e cai na coxa. É muito frequente, a gente pega isso com uma certa frequência. Às vezes amputação traumática de dedo acontece por causa disso, tá? O negócio é perigoso, galera. Por isso que é tão importante usar com a proteção, tá bom? O que mais pode estar acontecendo? É muito importante, galera, nunca, jamais tire a capa protetora de uma coisa dessas, galera. O que mais pode estar acontecendo? Existe uma coisa que eu já peguei algumas vezes. Isso aqui, quando aparece no PS, é tragédia total e completa, galera. Vocês já viram como é que moe carne? Existe um tipo de moedor, galera, que o cara vai colocando o negócio, vai colocando a carne lá e o negócio vai moendo loucamente, tá? O moedor industrial, ele é assim, galera. É um aparelho mais ou menos desse tipo aqui. E o cara coloca, ele tem um potencial de colocar a mãozinha exatamente nessa parte aqui em cima, ó. Nesse círculo que tá aqui no lado aqui, ó, no alto aqui à esquerda, tá? Quando o cara faz isso, o que acontece? Se entra ali, se o cara coloca a mão, o negócio vai puxando, tá? E eu já cheguei a pegar paciente que o negócio agarrou a mão do cara junto com a carne e parou quando chegou no ombro. E daí que tem que desmontar, os casos que eu peguei, o bombeiro desmontou aquele cilindro lá e me trouxe a carne moída junto com o negócio preso no braço. Teve que desparafusar e soltar o negócio até o resto, tá? Aí o que acontece? Outra coisa que pode estar dando alguns tipos de trauma também importantes é quando o cara trabalha com algum objeto cortante, tá? Vocês já ouviram falar de guilhotina industrial, que a galera usa para cortar placas de metal, que usa às vezes para cortar madeira, tá? Então aqui, ó, estruturas que nem essa daqui, ó. Isso aqui é uma guilhotina industrial. Isso aqui, galera, para cortar chapa de aço. Dependendo da situação, eles têm alguns tipos de proteção, mas às vezes pode acontecer tragédia também. Isso aqui é uma das causas de amputação traumática de dedo. Tanto é que assim, conceito para vocês terem, galera, quando você tem uma lesão traumática num paciente em ambiente de trabalho, o mais comum, galera, o mais comum, de longe, conceito de medicina do trabalho, onde que vai ter a lesão? Vai ter a lesão na mão que o cara está mexendo. Então, geralmente é mão dominante, para vocês terem uma ideia da tragédia que é, e geralmente o cara está segurando alguma coisa. Geralmente é mão dominante e é dedo de pinça, polegar, indicador, às vezes terceiro dedo, às vezes mais de um, tá? E também tem aquelas possibilidades do cara cair, né? O cara pode cair num ambiente um pouco maior. Então aqui eu vou mostrar uma fotinho de nojeira, que senão vocês não vão ficar contentes. Isso aqui, galera, é quando você tem uma pessoa que cai num ambiente maior e transfixa alguma coisa. Esse cara caiu em cima de caiu de altura em cima de uma viga maior, tá? Até tirar daqui para não ser chutado. Nesses casos, pode ter lesão de vaso, tá? Nesse caso aqui, por incrível que pareça, ele não tinha lesão, mas passou do lado da femoral superficial da poplite, tá? Então pode ter um potencial de dar zebra, tá? Eu passei rapidinho, galera, para não ser chutado do YouTube, tá, galera? Desculpa, tá? E daí como é que a gente aborda? Você aborda o trauma que nem qualquer politrauma, tá? ABC do trauma, tá? Vê via aérea, vê se está respirando, vê o parâmetro termodinâmico, depois você vai ver a parte de nível de consciência, depois você vai ver a avaliação secundária. Na grande maioria das vezes, o trauma vascular você vai achar ou no C ou você vai achar no E, tá? Isso é importante da gente ver, tá? E daí como é que a gente avalia? Se você tiver algum sinal forte, centro cirúrgico e arteriografia. Isso aí você vai mandar para o vascular fazer na hora. Não tem vascular onde você está? Tire o cara de lá e manda via cross para algum lugar para poder ter esse suporte. Não tem sinal forte? Teoricamente, o que você pode fazer é o quê? Índice tornozelo-braço. O ITB, o índice tornozelo-braço, ele te dá um parâmetro se o cara tem risco ou não. Tá? O que você faz? Você vai pegar um Doppler de canetinha, aquele Doppler de ondas contínuas. Você pode usar até o da gineco. Né? Às vezes dá para você pegar o fluxo com isso. E você insufla com o manguito. Se o fluxo do membro acometido se você pegar a razão do fluxo do membro acometido e dividir pelo fluxo do membro superior ou do outro membro que não tem nada, e for acima de 0,9, isso tem correlação com uma arteriografia normal,
tá? Então, não tem sinal forte e o ITB é acima de 0,9, teoricamente você não precisa fazer nada. Se o ITB for abaixo de 0,9, você precisa de exame de imagem, tá? Lembra, galera, cuidado com amputações traumáticas, tá? Quando você tem uma amputação traumática, você precisa ter cuidado em relação ao trauma, tá? Comprimir a região amputada para você evitar sangramento. O membro que é amputado, ele tem que ser levado de uma forma protegida, tá? Você tem que envolver ele com uma compressa ou com uma toalha, alguma coisa, e você envolve e coloca no gelo. Ele não pode ter contato direto com o gelo, porque senão o gelo queima, tá? Os casos que vão melhor quando tem amputação traumática são as amputações em guilhotina. Por quê? Porque você consegue achar coto para você rafiar. Quando é por desluvamento ou esmagamento, aí não sobra muita coisa que fazer, tá? Então você leva o cara com o membro amputado, tá? Protegido com chance de resolver, tá bom? Isso é uma coisa que a gente pensa também. Que mais? Dependendo do ponto, do lugar onde o cara trabalha, ele pode ter algumas outras causas de isquemia. Por exemplo, lesões secundárias ao frio, tá? Quando o cara está exposto a uma situação extrema de temperatura, sei lá, o cara trabalha num frigorífico, por exemplo, ou o cara trabalha, sei lá, escalando não sei o que, vai ficar num ambiente muito gelado, ele pode ter lesão térmica pelo frio, tá? E faz um padrão de queimadura, tá? Inicialmente ele fica pálido, depois ele começa a inchar, depois ele pode fazer cianoses não fixas, tá? Mais para frente pode fazer até cianose fixa e necrosar, tá? Tem alguns casos que são mais conhecidos quando o cara é alpinista, tá? Isso aqui é uma imagem de um alpinista, galera. Olha o aspecto do dedo como está mais inchado e tem umas áreas de cianose mais não fixa aqui na ponta dos dedos. Isso aqui é lesão por frio, tá? Essa imagem aqui, galera, se eu não me engano, não é up to date, ela não é minha. Aqui no Brasil é mais raro esse tipo de coisa, mas é uma coisa pra gente pensar. E por que esse cara pode perder a mão, pode perder a extremidade? O que acontece é, quando você tem o frio muito prolongado, você vai ter uma vasoconstrição prolongada com isquemia prolongada. E olha que interessante, nesses casos é uma vasoconstrição da microcirculação. Se é da microcirculação, galera, o cara tem pulso, tá? A grande maioria das vezes o cara já é ativo e o cara tem pulso. Como é que eu protejo isso, galera? Como é que eu evito que o cara tenha essa encrenca? Você precisa proteger o cara do frio, tá? Se você precisa proteger o cara do frio, o que que é? Você não pode aquecer ativamente você não pode descongelar muito, descongelar ou aquecer de forma muito ativa, tá? Porque senão você pode piorar a lesão, tá? Você vai proteger da temperatura. E no ambiente intra-hospitalar, o que você vai fazer? Você vai aquecer lenta e gradualmente, com água na temperatura corpórea, entre 37 e 39 graus. E você pode também fazer o quê? Não tem consenso, galera, mas tem casos em que é possível você fazer anticoagulação e tem casos que é possível fazer também trombólise, tá? Outra coisa, galera, que pode aparecer também, o que que é? É você ter alguns eventos que você tem, por exemplo, o que a gente chama de arteriopatias vasomotoras, tá? É uma outra coisa que às vezes pode ser uma causa, pode ser provocado também pelo trabalho. O que acontece? Por exemplo, um exemplo que é bem comum da gente lembrar é o fenômeno de Renault. O que é o fenômeno de Renault, galera? O fenômeno de Renault é o vasoespasmo quando o cara mexe com frio, tá? Então, o clássico qual que é? É o padrão que a gente chama de padrão trifásico. O que é o padrão trifásico, galera? É quando você tem um cara fazendo primeiro uma palidez, fez a palidez, ele vai ficar com a palidez uma parte da mão, depois passou esse evento inicial, ele vai acabar evoluindo para uma cianose, depois dessa cianose ele pode às vezes ter dor, e daí nessa situação, depois o que vai acontecer? Ele vai estar nesse quadro e depois ele vai acabar evoluindo com o quê? Passou a vasoconstrição, ele vai ficar vasodilatado. Esse fato dele ficar vasodilatado vai levar ele a ter rubor. Então o padrão trifásico, que não é tão comum, é ele ter primeiro palidez, depois cianose, depois ficar ruborizado, depois volta. E isso acontece quando ele mexe com coisas mais frias. Aqui, por exemplo, galera, olha essa imagenzinha daqui, ó.
Você vai olhar, ó como fica a mão do cara na fase aguda, ó. Olha como fica a mão aqui, ó. Tá? Essa imagem já circulou na internet por várias vezes, tá? Então essa imagem é bem interessante. Olha como tem algumas áreas até de cianose já na mão, tá? A palidez e a cianose na mão. Isso é provocado quando o cara mexe com coisas geladas, tá? É uma coisa para a gente levar em consideração, tá? Beleza, galera? Então, é uma outra coisa que pode acontecer, tá? O mais comum é isso ser provocado pelo frio. E existem duas coisas. Existe a doença de Renault, que é quando você não consegue identificar a causa. Geralmente é em paciente mais jovem, paciente que é mais reativo para a vasoconstrição, tá? E não tem causas aparentes e não tem preocupação nenhuma. E existe uma outra coisa que a gente chama de fenômeno de Renault. Esse sim tem causa. E isso tem uma certa relação com algumas doenças hematológicas, tá? Com doenças reumatológicas, doenças autoimunes, alguns eventos compressivos, por exemplo, túnel do carpo pode aparecer isso, às vezes desfiladeiro torácico, ou efeito colateral de medicação, tá? Que tipo de medicação pode dar uma zica dessas? Anfetaminas, alguns quimioterápicos, bleomicina, ciclosporina, cisplatina, clonidina, tá? Em relação ao uso ocupacional, quando o cara lida com vinil, cloreto de polivinil, quando você tem intoxicação por isso, pode ser uma das causas. Outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de síndrome do dedo branco, tá? Nesse caso, aparece o quê? Aparece o que a gente chama de acrocianose, essa vibração, principalmente por martelos pneumáticos. Se o cara trabalha quebrando concreto, trabalha com aqueles martelos que vibram, ele pode acabar tendo uma isquemia na mão, tá? Decorrente disso, por evento de vasoespasmo. Da mesma forma, a vibração leva a vasoespasmo, tá? E daí o que acontece? O cara vai ter isquemia da mão. E como é que eu trato isso? Seja o Renault, seja uma acrocianose. Primeira coisa a fazer, identificar a causa. Se o cara tem uma causa laboral que está provocando isso, tira o fator causal. Troque o teu funcionário de setor para um setor onde ele não vai ter essa lesão. Tá? Isso é super importante. Tá? Geralmente tirar a causa já resolve. Tira o cara do lugar onde ele mexe com coisa fria, vai parar de ter Renault. Tá? Que tipo e procurar existem alguns tipos de tratamentos medicamentosos para isso. Bloqueadores de canal de cálcio, geralmente é a primeira opção que a gente usa. Nifedipina vai super bem. Outra coisa que pode fazer também, resolver também o Renault, é o amlodipino, tá? São bloqueadores de canal de cálcio, são vasodilatadores. Para casos mais complexos, você pode lançar mão de bloqueadores alfa, como a prazosina, você pode usar antagonistas da serotonina, como fluoxetina, você pode usar vasodilatadores como o sildenafil, o Viagra, às vezes dá para ser usado para isso, ou então outros tipos, como por exemplo a pentoxifilina ou o cilostazol, tá? São outras coisas que a gente pode pensar. Que mais? Casos mais refratários. É difícil a gente fazer por causa disso, mas é uma das causas mais clássicas, que é ou você faz um bloqueio anestésico simpático, ou quando você vê que o bloqueio anestésico simpático resolveu, mas acaba sendo temporário, você pode fazer o que a gente chama de simpatectomia cervical, tá? É uma outra coisa que a gente pode pensar, tá bom? Aqui, galera, a gente fez um apanhado geral de algumas das doenças que podem ser causas de doença laboral, podem ser provocadas pelo trabalho e aonde você pode atuar, tá bom? Lembra, galera, isso aqui é uma coisa que a vascular, ela pode ela entra na grande maioria das especialidades. Então, o funcionário, o trabalhador pode ter lesões também. Tá? Aqui eu dei uma pincelada em algumas coisas, mas tem muito mais. Se a gente for procurar, vai aparecer muita coisa relacionada a vaso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, galera, me joga nos comentários aqui embaixo e me joga também lá no Instagram, tá bom? Essa aula, galera, vai ficar no ar por uma semana e depois ela fica só na nossa comunidade de alunos, nosso curso 10 em 12, tá bom? Vamos lá? Qualquer dúvida me manda mensagem, galera. Falou, galera, até mais!